Que bom, gente, que bom estar aqui. Glória a Deus, vocês estão bem? Glória a Deus, dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala, irmão, você emagreceu, que coisa boa te ver. Glória a Deus. Estou com medo desse púlpito cair. Pode chegar ali um pouquinho para trás? Fica bravo não, tá, gente? É toque. Glória a Deus. Gente, para quem não me conhece, sou o Felipe. Para quem me conhece, o nome também é Felipe, amém? Não muda. Estou feliz em estar aqui. Sou casado com aquela mulher maravilhosa. Fica de pé para o pessoal te ver, lindo. Faz um barulho aí para me ajudar, gente. Glória a Deus. Te amo, viu? Glória a Deus. Eu orei muito, ela deu sorte, amém? Nós somos pai de 3 filhos, somos casados há 18 anos. Somos pai de 3 filhos maravilhosos. Pai do Estevão, de 15 anos. Pai da Débora, de 13 anos. E pai da Isabel, de 9 anos. Quem é pai de menina aí? Dá um grito assim mais grave. Fala, Eu fiz um voto com Deus em relação à minha filha, as minhas filhas, né? O primeiro namorado da minha filha, eu vou sacrificar ao Senhor, amém? Se ele ressuscitar, ele é o homem certo para ela. E eu sou redundante, essa piada eu conto ela em todos os lugares, não é nova não. Eu estou feliz em estar aqui. Da próxima vez que eu vier aqui, eu vou pedir para o Brunão não subir aqui e entregar o carro dele, amém? Eu sou muito impactado pelo ministério de vocês, de modo geral. E eu acredito que você já está recebendo uma palavra. A palavra de Deus cantada ou pregada é a palavra de Deus, amém? E quantas palavras, quantas profecias foram liberadas aqui. Um ato tão nobre, né? Em perceber realmente que Deus está estendendo vocês para outros lugares, e para a cidade, para as nações. Glória a Deus. Normalmente a gente fica muito receoso em momentos como esses, extremamente celebrativos, e a gente fica muito tentado a mudar aquilo que Deus nos entrega para compartilhar. E a minha oração de fato é para que eu não atrapalhe o Espírito Santo, que eu não atrapalhe Deus. Já tem uma atmosfera tão favorável aqui. Eu fiquei tentando negociar com o Espírito Santo, até falei com a minha esposa, eu queria mudar a mensagem para trazer uma coisa um tanto quanto mais relacionada a esse espírito de celebração. Mas meu espírito me convida a trazer uma reflexão que realmente vai produzir talvez uma coisa mais dolorosa para a gente pensar, amém? Você está disposto? Você está aqui aberto a isso? Então algo que realmente nos remeta a uma reflexão mais densa, que vai produzir talvez pouca euforia, mas vai produzir muito fundamento no seu coração. E eu oro em nome de Jesus que você não se distraia, que você realmente fique totalmente atento ao que o Senhor tem para nos entregar. O texto em questão é o texto da tentação de Jesus, e daquela tentação que, embora Jesus estivesse sozinho ali, ele realmente nos oferece detalhes daquele acontecimento. Mas antes da gente ler o texto, eu queria só pensar com você a respeito desse encontro que Jesus tem com o ser denso, com aquilo que representa a mais densidade de trevas possíveis, existencial, tanto nesse mundo quanto no mundo invisível. Mas a partir dessa perspectiva, eu queria te dizer que cada um de nós aqui tem um diabo que cria, um diabo que ceva. Como assim, Vilela? Você recebe um diabo exatamente conforme a sua imagem e semelhança, por incrível que pareça, com seus cacuetes exacerbados, com as suas paixões descontroladas. Esse diabo que eu alimento, porque a gente processa tudo isso, e tudo que a gente processa a título de pecado, a título de descontrole, a título de desequilíbrio, volta para mim como um bumerangue. Aquilo que eu forneci, a matéria-prima oferecida a toda essa assinatura de roubo, morte e destruição, isso volta para mim. Nós produzimos e financiamos com as nossas ações individuais essa assinatura. Se mata, rouba e destrói, consequentemente tem uma assinatura similar a essa assinatura de treva, de densidade. Tanto o diabo que eu produzo, como aquele que é a soma de todos os diabos que nós produzimos juntos. Deixa eu dar um exemplo para você. O mundo tem 8 bilhões de habitantes. Estamos juntos, amém?
nós produzimos alimento para 12 bilhões de pessoas. Nós temos 8 bilhões de habitantes no mundo. Nós produzimos alimento para 12 bilhões de pessoas. Mas a cada 5 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. A fome mata mais que a AIDS, a malária e a tuberculose juntas. A cada 1 hora, 5 crianças morrem em função da desnutrição crônica. Então esse é o diabo que nós, como civilização mundial, produzimos. O diabo da indiferença. Sobretudo a assinatura dessa produção coletiva é a morte, a destruição e o roubo. Ou, além dessa produção individual, dessa produção coletiva, nós temos também um diabo, que é esse personagem existente, presente, o adversário. Sobretudo, a assinatura de todos esses diabos presentes no mundo é o roubo, a morte e a destruição. Por isso, o fim de tudo isso, de toda essa produção, quer seja individual, coletiva, ou essa produção já existente, é o inferno. Às vezes, esses diabos são oferecidos em nome de Deus, e às vezes ele se veste de anjo de luz, mas se mata, rouba e destrói, é diabo. E eu queria falar desse encontro que Jesus tem com o diabo. Depois de ser promovido numa conferência maravilhosa de João Batista, depois de tantos anos onde não havia exponencialidade profética, onde havia um silêncio absoluto e absurdo, e a Bíblia diz que não havendo profecia, o que acontece com o povo? O povo se corrompe. Mas no encontro entre Jesus e João, uma voz maravilhosa vem do céu e chancela o ministério de Jesus, dizendo: esse é o meu filho amado, em que a minha alma tem prazer, a ele ouvir. E logo em seguida, Jesus vai se encontrar com o diabo. E esse encontro, ele nos mostra tantas coisas maravilhosas, pedagógicas, necessárias, que acendem o alerta e que também produzem, de certa forma, alegria. Porque o próprio Jesus fez questão de nos ensinar uma coisa que ninguém seria capaz de ensinar. Você está comigo? Mateus capítulo 4, a gente vai ler o versículo 1 desse texto. É possível a gente ler aqui, né? Mateus capítulo 4, verso 1. É aqui? Ou é em algum lugar? Aonde que está? É aqui mesmo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Foi falar no diabo, irmão. Ó. Fala alguma coisa pro seu irmão enquanto está nesse negócio aí. Conversa com ele sobre qualquer coisa. Fala para ele aí, irmão, você viu? Não vai rolar não? Então tá, então abre a sua Bíblia aí, ou liga a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 1. Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Para ser o quê? Para ser o quê? Tentado pelo diabo. E esse contexto de tentação é muito interessante, porque cada um é tentado a partir daquilo que tem um profundo interesse. Por exemplo, eu não posso ser tentado com uma coisa que eu não gosto, mas às vezes a tentação é aquilo que eu não gosto, mas você ama absurdamente. Talvez a sua fraqueza é alguma coisa que você deseja muito: carro, dinheiro, posse, fama. O que é tentação de fato? A tentação é o encontro da sua cobiça com a possibilidade de alcançar aquilo que você está cobiçando. Presta atenção. Quando eu sou tentado? Quando eu desejo algo
e eu tenho o poder de alcançar aquilo que eu desejo. Quando eu sou despertado a cobiçar uma determinada coisa, e eu encontro em mim a possibilidade de alcançar aquilo que eu estou cobiçando. Porque se eu estou desejando algo, mas não há em mim o poder de alcançar aquilo, isso não é tentação, isso é frustração. Tem muita gente que vive como um frustrado, achando que está sendo tentado, mas não está. Porque a tentação só acontece quando a minha cobiça encontra em mim a possibilidade de alcançar aquilo que eu estou cobiçando. Caso contrário, é frustração. Tem muita gente que não está sendo tentada, está vivendo uma frustração, está se iludindo, está construindo para si possibilidades que não existem. Mas Jesus foi tentado, porque todas as coisas propostas pelo diabo a Jesus, Jesus poderia alcançá-las. Então isso é tentação. Agora, o interessante é o seguinte, que o texto de Tiago vai dizer que Deus não tenta ninguém. Deus não pode definitivamente expor o indivíduo a esse nível de encontro, a esse nível de tentação. A Bíblia diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Mas aqui a gente tem uma antagonia. O próprio Deus conduz Jesus ao ambiente da tentação. E mais uma vez, tentação é quando a sua cobiça encontra possibilidade de alcançar aquilo que você está cobiçando. Então Jesus foi levado para um lugar onde a própria Bíblia diz que Deus não nos leva. A nossa carne nos leva, a nossa cobiça nos leva, os nossos anseios nos levam. Agora, por que Deus faz isso? Porque Deus não deve explicação a ninguém. Deus definitivamente não precisa se explicar. A grande questão é que existe nesse contexto elementos extremamente poderosos e pedagógicos que a gente precisa se atentar. Por que Deus faz isso? Por que Deus pega o seu filho e coloca o seu filho diante dessa situação? Nesse momento, o que era frustração, digamos, pela possibilidade do alcance, se torna tentação pela possibilidade. Presta atenção, tentação é aquilo que você pode alcançar, aquilo que você consegue transformar, aquilo que você consegue de alguma forma manipular, para que aquilo seja seu, a partir daquela proposta entregue. Agora, a gente está diante de um texto que faz uma afirmação inexplicável, porque é um Deus que é santo, 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 e que a ninguém tenta, segundo nos escreve Tiago. Esse Deus conduz Jesus ao deserto para fazer o que Tiago diz que ele não faz. E esse é um departamento muito superior do departamento da teologia e dos teólogos. Na verdade, o que esse texto nos oferece é um Deus livre, um Deus completamente livre. Os nossos termos, as nossas expressões, as nossas elucubrações não podem alcançar e explicar esse texto de forma clara, porque nós somos limitados ao bem e ao mal, e Deus não se preocupa com os nossos limites polarizados. Então ele conduz Jesus a um conflito com a sombra mais densa do universo, o diabo. O texto simplesmente está dizendo que Deus é Deus e que ninguém pode questioná-lo em absolutamente nada. Ele tem elementos pedagógicos para nos entregar nesse encontro aqui, e ninguém mais poderia fazer isso. Eu queria continuar lendo o texto, versículo 2. Se você está aí com sua Bíblia aberta, diga amém. Então, oh, glória a Deus. Dá a salva de palmas para os irmãos da LED aí, irmão. Glória a Deus. Eu vou me acostumar também com o espaço aqui, como é que eu ando, como é que eu falo, como é que eu leio. Você vai tendo paciência aí. Ele falou que eu tenho um TDAH, então você me ama, amém, irmãos? De vez em quando você vê que eu estou andando para lá e para cá, você estende a mão e fala: oh, Deus, usa o pastor. Amém? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão,
para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares, me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Espírito Santo, nós pedimos encarecidamente que nós possamos obter revelação desse texto, que nós possamos obter toda a verdade que esse texto reserva, que a graça de Deus esteja sobre nós, que nada nos distraia. Senhor, em nome de Jesus, fala a nós, fala às nossas mentes, aos nossos corações, fala a nós, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Bem, irmãos, nesse texto em questão, o diabo cita o Salmo 91 recortado, como muita gente gosta de fazer e como é muito comum ser feito hoje em dia. O diabo faz isso muito, e o diabo, preste atenção, para tentar Jesus, o diabo não usa a Bíblia do diabo, o diabo não usa uma Bíblia paralela, o diabo usa a Bíblia que você tem, que eu tenho, e ele tenta de alguma forma oferecer ou propor algum tipo de distorção, e todos nós já pregamos esse texto, conhecemos bem, eu já preguei muito esse texto, mas eu quero me esquecer de tudo que eu já disse. Eu queria que nós nos concentrássemos em 3 imagens aqui, amém, irmãos? A primeira imagem é a relação da tentação no deserto. Diga comigo: deserto, pináculo do templo e alto monte. O que seria a tentação no deserto? Preste atenção. O diabo leva Jesus ao deserto, ou o Espírito Santo leva ao deserto, mas o diabo faz ver o deserto. E o que é deserto? O deserto é a escassez absurda, é a ausência de tudo, é a ausência de afeto, é a ausência de companhia, é a ausência de carinho, é a ausência de tudo, é a ausência de mesa, é a ausência de recurso, é a ausência de absolutamente tudo. São estações na minha vida e na sua vida em que parece que tudo está faltando, e a única conta que a gente consegue fazer é a conta do que está faltando. Depois, o diabo leva Jesus ao pináculo do templo. A segunda imagem é a relação da tentação com o pináculo do templo, com o lugar do narcisismo, com o lugar em que eu quero, por tudo que é mais sagrado, ser reconhecido por aquilo que faço, ser honrado por aquilo que faço, alcançar qualquer tipo de êxito naquilo que faço, alcançar qualquer tipo de reconhecimento, importância, relevância por aquilo que faço. A segunda tentação é a tentação onde eu sou tentado a me dobrar diante de tudo aquilo que eu já denunciei um dia. E preste atenção, é impossível que qualquer um de nós nos tornemos adultos e prontos para a boa obra de Deus, sem ser exposto a esses 3 níveis de tentação, ou essas três paisagens, que são completamente e totalmente simbólicas. Primeiro o deserto, depois o pináculo do templo, e depois o alto monte. E por que isso é simbólico? Porque é impossível você subir em um monte e contemplar a partir desse monte todos os poderes do mundo, amém? É impossível. Mas tudo isso é extremamente significativo para que a gente perceba a maneira pela qual Deus vai nos formar, nos treinar e nos deixar pronto para toda a boa obra que Ele tem para realizar através da gente. A base de todas elas é a certeza de que Deus não tem nenhum medo de expor o seu filho, nenhum medo de expor os seus filhos a qualquer tipo de contrariedade, a qualquer tipo de antagonia. Cada uma dessas tentações, elas começam precedidas por uma realidade. Deus é um pai que não deseja alienar seus filhos da existência. O Espírito Santo que leva Jesus ao lugar do risco, e lá algo acontece, o autoconhecimento. Hoje em dia muito se fala sobre espiritualidade, existem ateus falando sobre espiritualidade, e uma das belezas da espiritualidade é o autoconhecimento. Talvez uma das medicações mais vendidas no Brasil ainda seja o Rivotril. E eu fui perguntar para um farmacêutico o que o Rivotril causa, o que o Rivotril faz. E ele falou: o Rivotril é um botão para dormir. As pessoas, elas são incapazes de se ver, de se encarar, de se conhecerem, de mergulharem dentro de si.
E a espiritualidade dificilmente vai produzir isso. Ela vai produzir qualquer tipo de emulação. A espiritualidade da religião, ela é o encontro com Deus, ela é a reunião em nome de Deus, sem a pretensão de me tornar mais íntimo de Deus e a partir dessa aproximação, me conhecer. Saber quem de fato eu sou. Não existe a possibilidade de você se conhecer longe de qualquer risco, longe de qualquer antagonia, longe de qualquer coisa que te contraria, que te tira do seu estado de conforto. Então, Jesus precisa ser levado a esses lugares para nos mostrar que esse é o caminho pelo qual Deus vai formar você e a mim, amém? Eu só começo a saber de mim quando eu sou confrontado com coisas completamente antitéticas, contrárias. Eu só começo a saber sobre mim quando o Espírito Santo tem liberdade de me conduzir a esses lugares que são extremamente lugares nada comuns e nada confortáveis para o meu desenvolvimento e crescimento. Deus não terá nenhum problema de expor quem quer que seja a esse nível de confronto e a esse nível de desafio. Quando eu tenho que lidar com aquilo que é contrário, quando eu tenho que lidar com aquilo que é antagônico, então naturalmente eu me conheço. E não existe um lugar mais promissor para que você se conheça do que um ambiente chamado casamento, amém, irmãos? É no casamento que eu tenho que lidar com a toalha em cima da cama. Existe uma situação muito comum no casamento, não sei se aqui em Taubaté acontece, mas quem é homem aí, diga eu. Quando você usa uma camisa, por exemplo, e essa camisa não está tão limpa para ir para o guarda-roupa, mas ela não está tão suja também para ir para o cesto de roupa suja. Para onde que ela vai, irmão? Para onde que ela fala? Fala mais alto. Para a cadeira. As mulheres concordam com essa decisão? Vamos fazer uma regra. Se uma camisa não está suja é para ir para o cesto, mas ela também não está limpa para ir para o guarda-roupa, para onde que ela tem? Qual que é o lugar certo para guardar ela, irmão? Na cadeira. É ou não é? São desses lugares completamente opostos, antagônicos. São nesses lugares de discordância que eu me conheço, que eu me percebo. E por que isso precisa acontecer? E eu peço em nome de Jesus que você se concentre comigo, para que ao final tudo isso faça sentido para você. Por que eu preciso disso? Porque preste atenção, Deus só toca onde você sinaliza. Deus só toca onde você mostra e demonstra para Ele que você precisa ser tocado especificamente naquele lugar. Quando Isaías se encontra com Deus, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Então um anjo vem e toca nos seus lábios. Quando Jacó se encontra com o Senhor, ele diz: troca o meu nome. Então o que Deus faz? Deus vem exatamente e toca naquele lugar. Então eu preciso me conhecer, eu preciso ser exposto a situações de desafio e de confronto. Para quê? Para que ao me conhecer, na minha relação com Deus, eu possa sinalizar quais os lugares onde eu preciso que Deus toque e transforme a minha vida e me aperfeiçoe para a boa obra que Ele quer realizar a partir de mim. Deus não terá dificuldade alguma. Existe uma promessa que ninguém reivindica. Ninguém sobe o monte para reivindicar essa promessa. No mundo tereis o quê? Você já viu alguém subir um monte e diz: Senhor, cumpre a tua promessa e derrama sobre a minha vida aflições? Já viu alguém fazendo isso? Levanta sua mão, deixa eu profetizar na sua vida em nome de Jesus. Aflições em nome de Jesus. Aí você recolhe e diz: está amarrado, não tem jeito, porque Ele não nos deixou desavisado. São por meio das aflições, dos desconfortos. Ele, sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então nós precisamos ser expostos a lugares extremamente desafiadores, para que a partir disso a gente se conheça e a gente sinalize a Ele: toca aqui, Senhor, é nesse lugar que eu preciso da sua graça. Em contrapartida, o que a gente quer é descobrir qual o lugar que o outro precisa ser tocado. Quer um exemplo disso? Paulo, uma das suas cartas, ele nos revela algo impressionante. Ele diz que foi aonde ninguém foi, ouviu o que ninguém ouviu e viu o que ninguém viu. Paulo foi ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Sabe qual é a tradução dessa palavra inefável? Coisas que não podem ser traduzidas em nenhum idioma.
Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo ouviu Deus falar em seu próprio idioma. Foi aonde ninguém foi, viu o que ninguém viu, ouviu o que ninguém ouviu. E lá nesse lugar, ele volta desse lugar dizendo: foi-me dado o que na carne? Foi-me dado um espinho na carne. Ele foi onde ninguém foi, viu o que ninguém viu, ouviu o que ninguém ouviu, mas volta de lá dizendo: eu tenho um espinho na carne. Ou seja, o encontro entre Paulo e Deus produziu o quê? Autoconhecimento. A grande questão é que, eu quero falar um pouco mais sobre isso, você está aqui comigo, amém? Quando nós lemos esse texto e percebemos Paulo indo aonde ninguém foi, ouvindo o que ninguém ouviu, vendo o que ninguém viu, o que mais nos interessa é saber o que Paulo ouviu de Deus ou descobrir qual espinho na carne de Paulo? Vou perguntar mais uma vez, você me responde. Quando nós lemos esse texto e percebemos que Paulo foi aonde ninguém foi, viu o que ninguém viu, ouviu o que ninguém ouviu, nós queremos saber o que Paulo viu nesse lugar, ouviu nesse lugar, percebeu nesse lugar, ou nós queremos descobrir qual espinho na carne de Paulo? E deixa eu te contar uma coisa então, e perguntar algo a você. Se hoje, nesse culto aqui, eu revelasse para você qual o espinho na carne de Paulo, o que isso agregaria na sua vida? Nada. Absolutamente nada. Mas descobrir o que Paulo ouviu de Deus e que fez o que Paulo e fez de Paulo ser quem ele foi, vai transformar a sua vida apesar dos espinhos. Paulo foi alguém carregado da graça de Deus. Paulo foi alguém que obedeceu a Deus. Paulo foi alguém que se submeteu completamente ao Senhor. Olha como o autoconhecimento está presente no contexto da nossa espiritualidade. Teve um dia que Deus, Jesus melhor dizendo, estava fazendo uma festa, Páscoa, os discípulos estavam reunidos, estava todo mundo feliz da vida, contente, cantando, sorridente. Aí Jesus traz uma informação que gera um silêncio sepulcral naquela festa. Ele diz: um entre vocês vai me trair. Como assim? Está todo mundo feliz da vida, cantando e feliz e celebrando. Um entre vocês vai me trair. O ambiente da ceia. Um entre vocês vai me trair. Quando os discípulos tiveram essa informação, qual era a pergunta deles? Vai ser o fulano? Vai ser o Beltrano? Vai ser o ciclano? Qual era a pergunta deles? Estamos aqui, amém? Sabe o que eles perguntavam? Porventura sou eu, Senhor? Porque nesse encontro com o Senhor, você não procura um Judas fora de você, você procura um Judas em você. Ou seja, a espiritualidade bíblica, ela vai produzir autoconhecimento. E eu não me conheço, eu não me percebo, eu não me entendo. Existe uma versão muito interessante do texto: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe uma versão holandesa que diz o seguinte: aquele que quer vir após mim, resolva-se consigo mesmo. E o que a gente mais tem, irmão, é gente completamente mal resolvida, achando que a igreja é um perpétuo hospital para ela poder obter coisas que ela nem sabe se precisa. A igreja é um centro de destino, onde você se conhece, você compreende o seu destino, você sinaliza para Deus onde você precisa ser tocado, e Ele emancipa você para aquilo que Ele quer que você realize. Preste atenção. Se nós estivéssemos aqui numa assembleia solene, decidindo coisas de ordem mundial, extremamente importantes, e no meio dessa assembleia solene houvesse aqui entre a gente um bebê de 6 meses, e se esse bebê de 6 meses, no meio dessa reunião extremamente importante, tiver fome, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Às vezes o que a gente acha ou o que a gente quer é ser um bebê no meio de uma assembleia solene. A gente quer chorar porque a gente quer resposta para necessidades que a gente nem tem, porque a gente não se percebeu em Deus, a gente não se viu em Deus. E a gente precisa ser exposto a esses lugares, a deserto, a pináculo do templo e a alto monte, para realmente firmar a nossa identidade no Senhor. Porque essa é a pergunta de Satanás a Jesus: você é de fato quem você diz ser? Você é de fato um filho de Deus? Ou você é alguém buscando respostas para perguntas que você nem deveria estar fazendo?
O que chega para mim como tentação, ou provação, ou desgosto, dor, sofrimento, ou qualquer coisa que tira de mim o conforto do meu fluxo natural, isso é o que me apresenta para mim mesmo. E Deus, no mundo caído como o nosso, que não é o jardim do Éden, não é um lugar onde a gente possa praticar todas as coisas boas em um tempo só, de modo universal, porque nem Jesus fez isso. Preste atenção, Jesus teve que escolher, e Ele escolheu publicanos, Ele escolheu pecadores. No tempo e no espaço a gente tem que escolher, e tem que não escolher. Tem que chamar alguns de meus amigos, e para outros eu os amo, embora eles se sintam meus inimigos. É justamente por isso que Jesus nos ensinou a lidar com amigos e com inimigos. E quem não consegue, quem não percebe a dádiva da espiritualidade, não vai conseguir discernir tempo e fazer escolhas que estejam de acordo, se coadunam com o tempo que você está vivendo. As suas escolhas são aquilo que compõe o seu futuro. Você é produto das suas escolhas. Você é hoje o que você escolheu ser ontem. E preste atenção, irmão, maturidade não está condicionada ao quanto se vive, e ela é essencial. Para alcançar aquilo que Deus tem, para trazer para a sua vida, só a fé não é o bastante. Para essa igreja alcançar tudo que ela vai alcançar em nome de Jesus, preste atenção, só fé não basta. Nós precisamos amadurecer. Por quê? Porque o herdeiro, enquanto menino, de nada difere do escravo, mesmo que seja possuidor de tudo. E o que é a maturidade? Ela está condicionada ao quanto se vive? Quanto mais velho, mais maduro, é óbvio, com todo respeito às cãs, aos cabelos brancos. Quanto mais se vive, mais probabilidade de amadurecimento existe. Mas há de convir comigo que tem gente que quanto mais velho se torna, mais imaturo fica, sim ou não? Você conhece gente assim? O tiozão que está velho, mas ainda usa a bermuda do Bob Esponja, quer pôr brinco na orelha? Você não conhece a irmã que envelheceu, mas ainda usa decote? Aí ela tipo é Miss Aleluia na igreja, assim? A maturidade está condicionada ao quanto se vive? Preste atenção. Por que que Jesus precisa ser exposto, ser colocado nessas paisagens? E nós precisamos ter os detalhes disso. Por quê? Porque é só nesse tipo de situação que a gente se conhece, e a partir desse autoconhecimento a gente consegue trilhar na direção da maturidade. E se você não amadurecer, saiba de uma coisa: Deus não pode convidar você para a sala de reunião dele. Talvez você vai ser um menino numa assembleia solene, chorando enquanto você tem fome. Na verdade, Deus quer chamar você para a sala de reunião, emancipar você para um destino muito maior do que você imagina. E atribuir você responsabilidades que você nem sequer imaginou um dia que você poderia assumi-las. Como é que a pessoa amadurece? Como é que eu defino maturidade? Pelo quanto se vive? Não, pela qualidade das suas escolhas. Nós temos 4 estações. 2 estações primárias e 2 estações secundárias. Isso é extremamente pedagógico. 2 estações, inverno e verão, são primárias. Secundárias são aquelas que anunciam que o tempo vai mudar drasticamente. E para que a estação serve? Ela define a sua agenda, sim ou não? O que você vai comer, o que você vai vestir, para onde você vai com a sua família. Brunão e Miriam nos mostram as suas férias sempre. É bom ou não é, irmão? Ver as férias do Brunão e da Miriam. Dá vontade de fazer a mesma coisa, de se organizar como eles se organizam. Mas eles vão para um lugar frio, eles vão para um lugar calor, e a gente percebe o que eles usam, ou você quando faz isso. Se você não tiver um discernimento do tempo, e não fizer escolhas que estejam de acordo com o tempo, dificilmente você vai amadurecer e Deus vai poder contar com você. Talvez você vai ser só um consumidor de conteúdo religioso, mas nunca vai entender que Deus de fato quer usar a sua vida para coisas muito maiores do que você imaginou um dia. Diga um amém se você está aqui comigo. Então naturalmente eu preciso ser exposto. É justamente por isso que Jesus nos ensinou a lidar com tudo. Alguns faziam parte da sua intimidade, outros faziam parte da turma que queriam matá-lo. Porque Jesus se conhecia, de alguns ele fugia, de outros ele chegava perto. Ou seja, ele nos ensinou que seria impossível vir a essa terra e agradar a todo mundo. Muito pelo contrário, a vida dele desde o início, segundo Simeão, carregava o signo da contradição. Porque este é o mundo caído, dividido entre o bem e o mal, infelizmente.
tem uma zona cinzenta enorme no meio, dividindo esses dois polos. E a nossa tarefa é termos um senso de justiça que transcenda essas polaridades. Justamente por isso que ele nos ensinou que não existe uma ética que seja completamente e totalmente horizontal. Ele nos ensinou uma ética que dificilmente você vai conseguir agradar todo mundo, mas o que ele nos ensina de fato, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, porque César é César e Deus é Deus, amém, irmãos? Então, se você não se conhece, você vai ficar implorando ou mendigando por coisas que você não precisa. Você tem uma consciência da sua identidade, você tem um autoconhecimento, um filho com relação direta com Ele, um filho que não tenha dúvidas do amor que Deus tem por você, um filho que não seja manipulável no caminho, um filho que não existe nenhum botão onde se aperta e faça você desistir do seu chamado, porque nada vai fazer você desistir do seu chamado. Você tem uma plena convicção e certeza de quem você de fato é. Alguém que ande em pleno conhecimento e consciência da sua vocação. Não dá para virar gente de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, sem andar por todos esses caminhos. Isso não significa que eu tenho que buscar uma coisa ruim, mas significa que o Espírito Santo, preste atenção, guiou Jesus a uma circunstância antagônica, a uma experiência com o Espírito Santo. E essa experiência com o Espírito Santo levou Jesus ali. Não foi uma escolha de Jesus, mas foi uma coisa que surgiu como um imperativo, como um curso da existência, e ele foi. Preste atenção, Jesus estava ali, naquele lugar. O diabo é onipresente? O diabo é onipresente? Não. O diabo apareceu no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Ficar uma semana no deserto deve ser horroroso, sim ou não? 15 dias no deserto deve ser terrível. 3 semanas no deserto. 30 dias no deserto. O diabo não apareceu. O diabo não precisa aparecer todos os dias. Ele só precisa de um dia para alterar toda a sua biografia e estragar a sua história. Ele precisa de 10 minutos. Sabe que dia que o diabo apareceu? Quando Jesus teve fome. O diabo vai esperar você ter fome. E sabe por que ele precisa nos expor a essas paisagens? Porque a base de toda a tentação é a fome, ou a dessignificação da fome. A maioria das pessoas que se desvirtuaram no caminho se perderam porque não entenderam o significado ou não aprenderam a lidar com as suas fomes. E aqui é de certa forma o ponto da nossa conversa. A base de toda a tentação é fome. Ele espera por uma razão extremamente simples. Ele espera você ter fome. Antes da fome chegar não existe tentação. É preciso, é necessário que a necessidade se instale. Não há tentação na satisfação total, na provisão plena. É o insatisfeito que é alvo da tentação. Aquele que é contente com o que tem, aquele que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, não é tentado. É aquele que está fazendo conta do que está faltando que é tentado. Aquele que é resolvido consigo mesmo, que se conheceu, que se percebeu, que entendeu a estação que está vivendo e consegue extrair daquela estação toda a pedagogia que precisa para crescer, amadurecer, se conhecer, se resolver em Deus, não é tentado. É o mal resolvido que é tentado. Porque ele está constantemente com fome. Ele é insaciável. O resolvido emocionalmente não é tentado. O carente sim. O bem-amado não é tentável. Mas o carente de afeto é. É sempre nesse espaço. E é por isso que o diabo espera 40 dias e 40 noites até que Jesus tenha fome. E essa tentação feita a Jesus é diferente da tentação feita a Adão e Eva no jardim do Éden. Porque eles estavam de barriga cheia. Eles podiam comer de todas as árvores do jardim, fartar-se. E essa é uma tentação horrorosa, porque eles tinham tudo, todas as possibilidades abertas. Mas eles escolheram a única coisa que foi dito, essa não. Agora aqui, a gente está diante da tentação das tentações. O escritor de Hebreus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, Hebreus 4,15. E foi igual a gente, os processos, as emulações, a carne pedindo absurdamente aquele sabor, aquela realização.
realização da cobiça. O que chega a nós como crise aguda, chegou para Jesus também. E naquele ato, a fome faz com que a sua identidade fosse questionada. Eu não sei qual a fome que você tem e qual a fome que você trouxe para cá, e qual fome você precisa dar significado para ela. Mas eu sei que o diabo vai esperar você ter fome. Eu sei que o diabo, para descaracterizar você e para frustrar toda a ideia que Deus tem para você, ele vai te visitar quando você estiver com fome. Qual o nível de fome que você tem no seu casamento? Qual o nível de fome que você tem na sua vida financeira? Qual o nível de fome que você tem nos seus afetos? Qual o nível de fome que você tem no reconhecimento daquilo que você oferece e entrega para a sua comunidade, para a sua empresa? Agora, esse ser tentado não estava em um jardim. Ele foi levado ao deserto. Ele foi levado para todas as alternativas, todos os gostos, sabores, prazeres, apreciação. Ele foi levado para alternativa nenhuma, porque ele estava num deserto. E nesse deserto ele tem fome. E não é uma fome que vem de forma, ilegítima. Ela vem da inerência pura, do direito de existir. A fome de quem estava há mais de um mês sem comer. A fome que revela um nível de carência, ausência de mesa, ausência de comunhão, ausência de receber o que é repartido, de repartir o que se tem, porque não se tem absolutamente nada. Aí vem o diabo e diz: e aí? Você está com fome? Transforma essas pedras em pães. Preste atenção, irmãos, a tentação do deserto, da escassez, da carência, da solidão, a tentação pela impotência, pela total falta de recurso, de em você tendo o poder de transformar as coisas que não são naturais. Você tenta de alguma forma transformar elas, você vira um mágico. Você começa a burlar algumas situações que inevitavelmente você precisa viver. E a maior dificuldade é, tendo o poder de fazer algo, não fazer o que pode, porque você sabe que você vai alterar a ordem daquela estação vivida. A maioria não faz algo porque não pode, ou porque tem medo das consequências, ou porque acha que se fizer pode vir algo sobre ele de consequências desastrosas, ao ponto dele não levantar nunca mais. Preste atenção, o poder fazer é a grande tentação. Eu quero encurtar bem, eu quero que você preste atenção nisso e guarde isso. Como eu disse, que isso produza fundamento em você. O diabo vai esperar você ter fome, o diabo vai esperar você estar em uma situação onde você vai ser exposto à possibilidade de mudar a natureza das coisas. Eu me lembro de um dia, deixa eu contar um exemplo. Eu me lembro de uma situação que eu estava vivendo no ministério, eu e minha esposa. Nós já tínhamos filhos. E a gente estava vivendo aquela situação onde a nossa geladeira estava igual o Gênesis. Só água e luz. E uma bela manhã que eu estava em casa, orando por uma agenda, aquela época em que a gente vendia CD físico. Quem aqui já vendeu CD físico aí? E você pagava excesso de bagagem na ida e na volta. Porque você ia lá, não vendia nada, você tinha que pagar excesso de bagagem para voltar com o que você levou. Pensa num tempo que eu não tenho saudade dele. Eu recebi uma ligação. Uma pessoa me ligou, dizendo: ô varão! E era um irmão próspero. E quando ele me ligou, eu vi o número dele no meu celular, eu já senti o cheiro de frango assado. Ó Deus provendo. Ó Deus trazendo a bênção. Fazendo conta do aluguel, deserto, completamente deserto. E ele me ligou dizendo: varão! Eu disse: ô varão, fala, libera, desenrola o rolo. Lembrei de você. Eu disse: que bênção. Tem um negócio bom para você. Eu disse: é mesmo? Não, um negócio bom demais. Vai te abençoar. Você só tem que oferecer para mais um, para mais outro, para mais outro e para mais outro. É simples. Eu vou te dar todo o caminho. Você não vai nem precisar andar muito. Você conhece muita gente.
Deus vai te honrar a partir desse negócio. Não precisa entrar muito em detalhe, né, irmão? Eu sentei no degrau da minha casa, vendo os meus filhos brincar no quintal. Falei, ô meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu te agradeço. Estou numa situação tão difícil na minha vida, mas eu vou te agradecer. Porque eu estou tão consciente daquilo que Deus me chamou para fazer, que hora nenhuma eu me sinto um coitado. Deus está treinando o meu coração e o coração da minha casa. Eu preciso passar pelo que eu estou passando, para não me perder lá na frente. Esse irmão começou a chorar no telefone. Ele disse, cara, eu estou perdido, cara. Eu disse, e aí você quer me levar para o mesmo buraco com você? Aí eu falei para ele, falei, irmão, quando você chegar no fundo do poço, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar. Senão seu buraco fica mais fundo. Eu vou te agradecer, meu irmão. Eu que vou te agradecer. Porque a gente vai ser tentado o tempo inteiro a transformar pedras em pães. O que seria isso? Mudar a ordem das coisas. E tentação é quando a sua cobiça encontra o poder de realizar aquilo que você está cobiçando. Porque enquanto você tem a cobiça, mas você não pode alcançar aquilo, isso não é tentação, é frustração. E preste atenção, irmãos, para a gente avançar para o próximo. Se Jesus transformasse pedras em pães, sabe o que ele ia fazer? Ele ia colocar o poder de Deus a serviço do diabo. É colocar toda a influência que Deus te deu, toda a inteligência que Deus te deu, toda a sabedoria que o Senhor te confiou para transformar a ordem das coisas. Se Deus quer que você viva um deserto, irmão, saiba de uma coisa: o deserto também é promessa. Tira o meu povo do Egito, leva o meu povo para o deserto para adorar. Deserto também é promessa. Se Deus tem algo para ensinar você, irmão, o que você aprende chorando, nenhum sorriso te ensina. O que você precisa aprender no deserto, você só vai aprender no deserto. Então viva o seu deserto, adore a Deus no seu deserto e deixe que o deserto ofereça a você, entregue a você tudo aquilo que Deus quer te entregar, para que Ele consiga levar você pelas vias do propósito, pelo caminho em que Ele quer te conduzir. Muitos atalhos vão ser oferecidos a você para que você encurte algumas paisagens das quais Deus vai expor você. É nesse momento que a consciência tem que erguer. Apesar de eu poder fazer isso, me convém ou não me convém, edifica ou não edifica, provém da fé ou não, eu tenho paz em fazê-lo ou não. E se Jesus tivesse transformado, torna a dizer, pedras em pães, o que ele teria feito é colocar o poder de Deus a serviço do diabo. É pegar o poder, a influência que Deus me deu, que o Evangelho me entregou, e colocar tudo isso a serviço da alteração da ordem das coisas. Isso tem 1 milhão de variáveis, e eu posso olhar para cada um de vocês aqui e ver você levando essa reflexão para outros caminhos e para outros níveis. Geralmente isso vem no momento da solidão, é quando você está sem ninguém, é no deserto que a gente faz qualquer coisa para aliviar as tensões e as dores. Aí preste atenção, você se casa no deserto, aí você abre uma igreja no deserto, aí você pega um empréstimo no deserto, você usa o cartão de crédito no deserto, e cartão de crédito é revólver na mão de macaco. Você já viu alguém se apertar pelo básico, irmão? A maioria das pessoas, talvez até se aperte financeiramente pelo básico, mas a maioria das pessoas se apertam pelo supérfluo. A pessoa compra o que não precisa com dinheiro que não tem, para provar para os outros uma pessoa que ela nunca foi. Você está comigo aqui? Ela se aperta. Ela fica completamente e totalmente apertada no deserto. Mas resista a esse lugar em nome de Jesus. Aí, tudo que a pessoa faz, todas as decisões que ela toma, todos os caminhos que ela escolheu no meio desse deserto, ela não deveria ter escolhido absolutamente nada. Ele deveria ter resistido, ficado quieto, entendido. Eu sou filho de Deus apesar do deserto. Se Deus me trouxe aqui, é porque existe algo que eu preciso aprender aqui. Algo vai acontecer na minha vida aqui. Meu coração vai ser treinado aqui. Minha mente vai se expandir aqui. Eu vou evoluir em sobriedade aqui. E enquanto isso não terminar, eu não quero ser levado para a próxima etapa. A tentação do pináculo do templo é a que demonstra o desejo de ascensão, de supremacia, de reconhecimento público,
Jesus é levado ao pináculo, e o que está sugerido nesse movimento é que ele queime o evangelho inteiro. Preste atenção, no deserto é escassez total, plena. No pináculo do templo é outra coisa. O diabo diz, ó, pula daqui. Sabe por quê? Porque se você pular daqui, você vai ser o produto mais consumido do meio religioso. As pessoas vão ver o quanto Deus te ama, o anjo vai aparecer, vai abrir as asas e vai socorrer você. O pináculo do templo é a necessidade de ser visto, de ser reconhecido, de ser percebido, de ser notado, de ser celebrado. Sabe o que o diabo propõe para Jesus? Queime o evangelho inteiro, queime todas as etapas. Você não precisa tocar leproso, você não precisa escolher discípulos, você não precisa ser traído, você não precisa nada. Basta você acertar num post, irmão do céu, você vai hypar, você vai bombar, o algoritmo vai levar seu nome, ó, você vai ficar grande. Pula daí. Faz o que todo mundo faz para ser visto, para ser notado, para ser percebido. Quem está aqui comigo? Que tipo de fome você tem? Porque toda tentação, irmão, tem como base a fome. Enquanto a gente não aprender a lidar com a fome, a gente vai ser exposto a essas paisagens e a gente corre o risco de se render a toda proposta que o diabo traz. A proposta do diabo é que Jesus não precisa tocar leproso, curar cego, libertar oprimido, multiplicar pães, discipular pessoas. A proposta do diabo é rasgue o evangelho, atropele todas as etapas, dá um salto daqui para cima. Essa ascensão com esses contornos egocêntricos, narcisistas, são colocados diante de nós constantemente. Constantemente. Esse foi o caminho que Jesus trilhou. Agora o caminho que o diabo propõe é dar um salto, pula as etapas. Essa tentação horrorosa de você se mostrar superior e ser notado, percebido e ser resposta para quem quer que seja. Isso é aquilo que acontece o tempo inteiro, ainda mais no mundo onde as coisas são muito rápidas. Preste atenção, deixa eu te contar uma coisa. O caminho que você anda é mais importante que o lugar que você chega. Jesus não é a chegada, Ele é o caminho, amém, irmãos? Ele é o caminho. E a proposta desse lugar é que você não respeite os processos, não respeite as etapas. Eu lembro, e eu reconheci para o Brunão, quando o Brunão me conheceu, tudo que eu queria era ser percebido por aquilo que eu estava fazendo. Irmãos, e como eu incomodei gente, como eu achava que as pessoas eram obrigadas a dar voz para aquilo que eu estava fazendo. Você está aqui comigo? Como eu achava que as pessoas tinham de alguma forma dar importância, ou ver importância naquilo que eu estava fazendo, porque eu queria que as coisas acontecessem rápido, de forma rápida, de forma assim, sabe, como acontece na vida de todo mundo. E aí, qual é a tentação? Você começa a comparar a sua vida com a foto do Instagram de alguém. Você começa a comparar o seu ministério com o ministério do outro. Você começa a medir os seus números pelos números do outro. E a tentação é que você faça qualquer coisa absurda para se ver de fato como filho de Deus, para se ver de fato como alguém a quem Deus está estendendo o cetro e dizendo: eu te aprovo. Então pula daí. Faz qualquer coisa para ser percebido e para ser notado. Deixa o mundo inteiro ver o seu ministério, ouvir sua música, perceber sua pregação, ler seu livro. Reconhecer o que você faz na sua comunidade local. Você tem fome do quê, irmãos? Que as suas fomes sejam resolvidas em Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Pular do pináculo é quando o tráfico de influência quer roubar o lugar do trabalho. Quando as facilitações extremas me roubam da responsabilidade de continuar seguindo em frente, de continuar caminhando, de ser treinado nas dificuldades. Sem querer que esse caminho com Deus signifique uma facilitação, uma alteração nos processos. A tentação da montanha é a do poder total. Agora já não é o templo, agora já não é o deserto, agora já não é a escassez. Agora são coisas extremamente silenciosas que vão aparecer para você. E aqui eu quero, encerrando isso, e perguntar para você que tipo de fome você tem. E qual o tipo de fome que você precisa aprender a lidar com ela. No pináculo do templo, ou melhor, no deserto, é a escassez completa e total. E talvez tenha gente aqui que está vivendo um deserto.
Talvez a sua vida emocional está dentro desse ambiente do deserto. Talvez a sua vida financeira está dentro desse contexto de deserto. Saiba de uma coisa, que o que você aprende chorando, nenhum sorriso te ensina. Deus é Deus sobre a sua vida, e Ele tem olhos em toda parte. Ele vai treinar seu coração, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Que você se perceba nesse deserto, que você se reconheça nesse deserto como um filho de Deus, que você aprenda a lidar com a sua fome, com sonhos que parecem ser tão distantes de serem realizados e concretos na sua vida. Que todas as propostas que surgirem nesse deserto, que todas as facilitações que surgirem nesse deserto, você tenha a disposição de responder como Jesus respondeu. E saiba de uma coisa, para todas essas fomes que você sentir, a resposta é a mesma que Jesus deu desde a primeira: nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma orientação para te dar, Deus tem um conselho que vai sustentar a sua vida. No pináculo do templo, é você querendo ser percebido, notado, celebrado, venerado, convidado. No pináculo do templo é você querendo que as pessoas enxerguem aquilo que você tem de bom a qualquer custo. No pináculo do templo é você de alguma forma querendo alterar todo o processo necessário, todas as estações extremamente importantes para forjar e treinar o seu coração para um momento que inevitavelmente você vai viver. Você está aqui comigo, amém? Em nome de Jesus. Faz sentido o que eu estou dizendo para alguém aqui, irmão? No pináculo do templo é você ignorando aquilo que o Senhor disse através de Paulo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Existe todo um processo para que ele se tornasse aquele que está à direita de Deus Pai, sendo venerado e adorado, e ao nome dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor, amém, irmãos? A proposta do diabo no pináculo do templo é que você ignore esse sentimento, ignore todo o processo necessário para chegar onde Deus quer te levar. O caminho que se anda é mais importante do que o lugar que se chega. Alguns coaches propõem a ideia de que você vai viver 10 anos em um ano. Você já imaginou, irmão, se o seu filho dormisse com 1 ano e acordasse com 10? Ou com 11? Você ia perder tanta coisa legal. Você não ia ver ele aprendendo a falar. Você não ia ver os dentinhos dele caindo. Você não ia levar ele no barbeiro pela primeira vez e ver a dificuldade que é para cortar o cabelo de uma criança. Você não ia ver ele abrindo a geladeira sozinho. O caminho que a gente anda é mais importante que o lugar que a gente chega. E se você estiver mal resolvido e não se conhecer e não se perceber como filho de Deus, o diabo vai frequentar você quando você tiver fome e vai fazer você acessar coisas que você não precisa acessar, tocar coisas que você não precisa tocar, ir para lugares que você não precisa ir. Você só precisa permanecer naquilo que Deus te chamou. Você só precisa se manter constante e firme, consciente de que você é filho de Deus e de que todas essas paisagens são necessárias. Agora você está no alto monte. Agora você já não tem mais escassez de nada. Agora você já não tem mais necessidade de afirmação. Agora você não está preocupado se as pessoas te veem com bons olhos ou não. Agora você está resolvido. Mas agora o diabo aparece. Agora todas as possibilidades estão ao seu alcance. E aí você é tentado a se dobrar diante de coisas que você já denunciou. Jesus foi colocado nesses lugares. E esse lugar é o lugar da transgressão solitária. Esse lugar é o lugar onde ninguém vê o que você está plantando. E eu vou terminando dizendo uma coisa para você. Olha para mim se você pode. O que você planta dá para esconder, irmão.
Semente cabe na mão. Você consegue plantar à noite. Você consegue esconder o que se planta. Mas o que se colhe ninguém consegue esconder. Porque ninguém faz uma colheita de madrugada. Você tem que colher a luz do sol. Todo mundo vai ver o que você está colhendo. E quando você está no alto monte, você é tentado a cruzar uma linha invisível. É a tentação de quem venceu etapas existenciais, de quem venceu a escassez, a carência, sobreviveu ao surto, superou, anulou toda a ideia, que oferece resultado sem processo, de querer influência, de querer qualquer outra coisa. Agora é a transgressão silenciosa. Que fome que você tem? Que nível de fome que você tem? Minha oração é para que você se veja. Se você não passar por essas tentações, você vai se tornar um ser insuportável. E essas tentações só podem ser vencidas por meio da graça de Deus. Essas tentações só podem ser vencidas por meio de um convencimento dado pelo Espírito Santo, de que não importa o que o diabo diga, não importa o que as circunstâncias digam, eu sei que eu sou filho de Deus, e eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei o que eu vou responder. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Talvez você está no deserto. Você precisa que a sua consciência se acenda diante de quem você é para Deus. Talvez você está começando algumas coisas e querendo muito que as pessoas te percebam, te notem. Talvez a sua carência cresceu. Talvez você só quer que as pessoas digam muito obrigado por aquilo que você faz e por aquilo que você entrega. Mas se ninguém disser, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que os seus olhos estão em toda parte. Mas talvez, irmão, você está num lugar, numa condição onde você não tem mais que dialogar com o diabo. Porque lá no deserto Jesus responde com Bíblia. Lá no pináculo do templo Jesus responde com Bíblia. Mas lá no alto monte não tem conversa com o diabo. E se você chegar nessa condição, que Deus te dê força para dizer: arreda de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor meu Deus eu vou adorar, e só a Ele eu vou prestar culto. Ei, talvez algumas propostas estão vindo para você. Talvez algumas situações estão sendo trazidas a você. Talvez a sua fome não é mais de recurso, a sua fome não é mais de conhecimento, mas agora transgressões silenciosas estão visitando você lá nos seus negócios, estão visitando você lá na sua empresa, lá no lugar onde você tem voz e vez. Que você tenha força hoje, em nome de Jesus, para dizer: afasta de mim, Satanás, afasta de mim, Satanás. Que você tenha discernimento para perceber o mal tramando contra você e tentando dessignificar a sua fome. Se você não aprender a lidar com a fome, você não se torna maduro. Você não é um bebê chorando numa assembleia solene. Você está no lugar, e esse lugar vai te entregar um destino, uma tarefa, as guerras. Deus vai te emancipar para um ringue em nome de Jesus, e que você lute as guerras de Deus, que você guerreie nos lugares em que Deus quer colocar e expor você. Porque nem só de pão viverá o homem. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu queria que você pensasse nas suas fomes e como você está lidando com elas. Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus que esse tempo, essa palavra faça sentido. Que a gente tenha a convicção de quem nós de fato somos, e que a nossa identidade seja firmada em Ti. Nós somos filhos de Deus, e nada, nenhuma proposta, nenhuma tentação, nada que for nos proposto vai interferir na nossa consciência acerca da nossa identidade.
que a gente aprenda a lidar com a fome, que a gente entenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Erga suas mãos e diga: Senhor, eu quero as palavras que fluem do Senhor para mim, que fluem na minha direção.